Paz do Senhor Jesus, amém? Em Apocalipse capítulo 2, versículo 1, que diz assim, a palavra de Deus: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achastes mentirosos. E sofrestes e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade, na minha tradução, mas em outra tradução, deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o seu castiçal, se não te arrependeres. A palavra do Senhor é nova a cada manhã. E o Senhor colocou no meu coração hoje falar a respeito de serviço e trabalho. Pô, qual é a diferença? Sobre obra e trabalho, qual é a diferença? Se nós olharmos no dicionário, obra refere-se à construção, a construir alguma coisa. Obra na arte é alguém que pinta e chama de obra, não é? Obra de arte, enfim, né? Trabalho é aquele trivial do dia a dia. Você sai de sua casa para o seu escritório, para a sua empresa, para o seu negócio, enfim, trabalho. Aqui na carta aos Efésios, a carta que o Senhor mandou João escrever aos Efésios, o Senhor fala de algo interessante. O Senhor diz que conhece as suas obras e conhece o seu trabalho. O Senhor conhece. Outro dia nós falamos que o Senhor Jesus está vivo e Ele conhece da sua igreja. Ele conhece cada um de nós e Ele está cuidando de nós. Acontece que obra e trabalho, ela tem, no hebraico, obra vem de um termo chamado avod. Eu não sei hebraico, viu, irmão? Mas eu pesquisei, isso eu fui pesquisar. Avod significa tanto trabalho como adoração. É um termo hebraico bíblico. Quando o Senhor criou Adão, colocou no jardim e colocou ele lá no jardim para quê? Para cultivar a terra, né? E zelar pelo jardim, guardar o jardim. Cultivar e guardar o jardim. O que era que Adão então estava fazendo? Ele estava adorando a Deus, fazendo o seu trabalho. E muito tempo atrás, eu ainda era muito jovem, né? Eu servia ao Senhor, era muito crente, mas eu dizia para mim mesmo que meu trabalho secular não tem nada a ver com Deus, com a minha fé. Entende? Quando na verdade não é só o meu trabalho que é do Senhor, a minha vida inteira é do Senhor, os meus sentimentos é do Senhor, tudo é do Senhor. Então eu não poderia dizer que o meu trabalho, o meu emprego, Deus não tem nada a ver com isso, eu não posso envolver Deus nisso, eu não posso orar a Deus pelo meu emprego. Na verdade era uma visão errada, mas Deus foi me ensinando e eu pude perceber que a minha profissão foi Deus que tinha me dado, e eu tinha que honrá-lo por isso, eu tinha que agradecê-lo por isso, e eu passei a orar a Deus e agradecer a Deus pelo meu trabalho. Ou seja, quando eu estou trabalhando, eu estou adorando a Deus, porque eu sei que aquele trabalho foi Deus que me deu, para que eu pudesse me sustentar a minha família e, acima de tudo, poder promover o reino de Deus com a minha renda. Então, o avod, ele é tanto ele é trabalho como a adoração. Para mim é uma alegria estar no culto. Não venho obrigado, mas eu venho movido pela consciência que está na casa de Deus com os irmãos, isso vai me fortalecer. E eu já testemunhei várias vezes que quando eu chego na igreja, o Senhor me revigora e eu sou fortalecido, sou recompensado.
E todo aquele cansaço, toda aquela vontade de ficar na cama, foi para o espaço. Porque quando nós fazemos a obra de Deus com amor e com alegria, isso se torna adoração. Agora, o trabalho é algo realmente bem diferente. Trabalho, a origem da palavra trabalho é do latim, que é derivado de duas palavras, tribaliums. Tri significa três e balio significa madeira. Que tribalius era o nome de um instrumento de tortura, construído de 3 estacas afiadas. Na Europa antiga, eles pegavam as pessoas e torturavam com esse instrumento de tortura. Mas tribalius, ela foi derivando, por exemplo, no espanhol é trabalho, e aí chegou o trabalho. Quando Adão vivia no jardim, ele vivia numa completa harmonia com Deus, fazendo a vontade de Deus, e aquilo não lhe era pesado, era prazeroso, lhe dava alegria. Mas quando ele desobedeceu a Deus, saiu do propósito de Deus, deixou de viver o ávode para viver o tribalius, aí o Senhor disse a ele o quê? Do suor do teu rosto comerás espinhos e cárdios, cardeiro, aqueles espinhos, né, te produzirão. Ou seja, se nós estamos vivendo dentro da vontade de Deus, fazendo a obra de Deus, o ávode, a nossa vida vai ser sempre uma vida alegre, porque a Bíblia diz que a bênção do Senhor é quem enriquece e não acrescenta dores, não é? Então o Senhor nos enche de saúde, de vigor, para fazer a sua obra, e na obra de Deus não é diferente. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus, nós estamos adorando a Deus, porque não se adora a Deus somente cantando, somente louvando um hino. Existem várias formas de adoração, e uma das formas de adorar a Deus, com certeza, sem dúvida alguma, é quando nós obedecemos a Ele, estamos no centro da sua vontade, fazendo o que Ele nos mandou fazer, nós estamos honrando a Ele e adorando a Ele. Então a sua obra não é pesada. A Escritura diz que os mandamentos do Senhor não são pesados. O apóstolo Paulo ele disse certa vez o seguinte: olha, ai de mim se não pregar o Evangelho, porque a mim me foi imposta essa condição. Ai de mim se não pregar o Evangelho, porque a mim me foi imposta essa condição. Mas a gente observa que a sua vida, ela é norteada pela alegria, pelo prazer de pregar o Evangelho, pelo prazer de servir, ou de trabalhar, ou estar na obra do ávode de Deus, está adorando a Deus através da obra de Deus, ao ponto dele dizer o seguinte: ó, eu gastarei e me deixarei gastar pelo Evangelho. Isso significa dizer, o que eu tenho, eu vou, não é meu, é do Senhor, eu vou gastar tudo o que eu tenho, e me deixarei gastar, é a questão física, do cansaço físico. Você chega do trabalho cansado e diz, não, mas eu quero ir para o culto, eu quero adorar Jesus, não é? Eu estou morto e cansado, mas eu vou, porque eu quero me reunir com meus irmãos, e eu quero ouvir a palavra, e eu quero servir, eu quero também contribuir com a palavra, eu quero dar uma palavra de reflexão. Eu estou cansado, mas Jesus vai me fortalecer. E a gente faz o quê? Se deixa gastar, não é? Você passa noites e dias envolvido com a obra sem descanso, gastando o seu recurso para quê? Para, num ato de adoração, ser grato a Deus, estar dentro da vontade de Deus. Porque, como disse bem a irmã, nenhum de nós foi chamado para estar no banco, mas cada um deve buscar com sabedoria, buscar o de Deus para fazer, para contribuir. Alguém diz que poucas pessoas são aqueles que servem, mas os poucos que servem faz a diferença. Nós vemos um texto da Escritura, onde o Senhor Jesus, ele faz a multiplicação de pães. Tinha quantas pessoas? A Bíblia diz mais de 5.000 homens, sem contar com mulheres e crianças.
Agora eu pergunto, quantas pessoas tinha para servir? 12. E quantas pessoas tinha para doar? 1. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Que apesar da multidão ser grande, são poucos os que servem, poucos para doar, mas esses poucos faz a diferença na multidão. Então, se você acha pequeno e pouco, se nós nos consideramos pequenos e poucos, mas eu creio que se nós conservarmos o nosso coração dentro do alvo de Deus, dentro da direção de Deus, fazendo a vontade de Deus, Deus vai fazer prosperar a nossa obra. Porque a obra que nós estamos fazendo não é para mim, não é para Márcia, não é para a denominação, é para Deus, é para o Senhor. Tudo que nós venhamos a fazer deve ser um ato de adoração. Márcia diz, vamos contribuir com dízimos e ofertas, vamos adorar o Senhor com nosso dízimos e oferta. Esse é o termo correto. Irmãos, a gente diz assim, para contribuir para a obra de Deus, certo? Certo. Mas digamos que aqui o gasofilaço tivesse aí, ó, fosse de acrílico transparente e tivesse lotado até a tampa com nota de R$100. Aí você diz assim, não vou contribuir não, só tenho R$10, aí tem dinheiro demais, eu não vou contribuir não. Então você ia deixar de adorar. Adorar com o que você tem, de adorar com o seu melhor para o Senhor, porque a Bíblia diz que quando nós fazemos para o Senhor, doamos, não é pela necessidade, e sim pela consciência que o que eu estou fazendo, o meu serviço, o meu trabalho para a obra de Deus, ele é um ato de adoração. A diferença entre trabalho e adoração é isso. Adão obedeceu a Deus quando Deus disse, olha, você fique no jardim, você cultive o jardim e guarde o jardim. Ele estava bem, show de bola. Ele estava dentro da vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus, fazendo a obra de Deus. Porque a obra de Deus é essa, é fazer a sua vontade, fazer o que Ele quer e não o que eu quero. Quantas vezes nós estamos com o coração motivado para ajudar a obra, mas a intenção é outra. E a gente tem que, eu corro esse risco, todos nós corremos esse risco, de às vezes nós nos dispomos na obra para ajudar, para contribuir, e às vezes é para o meu nome ser visto, às vezes é para me cobrar, eu tenho direito, eu mando porque isso foi eu que fiz, foi eu que dei, aí esse ar-condicionado foi eu que paguei, eu também contribuí nessa igreja, eu também tenho direito da opinião. Quantas vezes Deus me chamou para servir, porque não há como você ofertar uma coisa para o Senhor e depois cobrar, certo? Porque quando nós adoramos ao Senhor, você deu para o Senhor, você não tem o que reclamar. O meu desejo, o desejo do meu coração, e eu tenho pedido ao Senhor, Senhor, dá ao meu coração um coração semelhante do teu filho, cuja alegria, cujo prazer, cuja comida, aquilo que lhe era vital para a sobrevivência era fazer a vontade de Deus. E Deus me guarde de fazer algo na obra de Deus e depois alegar que foi eu que fiz, sou eu que mando, sou eu que... Deus me guarde, porque não adiantou de nada eu ter feito, porque se eu ficar quietinho, caladinho, as pessoas vão ver que foi você que fez. As pessoas vão ser felizes e dizer, aquele irmão, um irmão abençoado, ele tem a mão liberal, um coração liberal, ele não se limita para contribuir na obra de Deus. Mas você nunca vai ver se vangloriando disso, porque a glória eu quero receber lá no céu, não quero receber aqui. Quando a Bíblia diz que existem pessoas que devem ser honradas aqui na terra, isso é um fato. Honrar não significa glorificar, mas é respeitar, não é? Mas ter em consideração, ter em autoestima. E eu creio que nós conseguimos isto mediante a nossa obediência a Deus, a nossa submissão a Deus, a nossa disponibilidade para estar prontos para servir. Porque afinal de contas, como disse o Senhor Jesus, aquele que quiser ser grande, seja o servo. Então, meus amados, o Senhor escreveu a carta aos Efésios, e o Senhor conhecia as obras. Olha só, o Senhor disse, eu conheço as tuas obras e o teu trabalho. No final da carta, aliás, logo em seguida, o Senhor disse o seguinte, olha, eu tenho
porém contra ti que você deixou o primeiro amor, apesar de você ser exemplar. Olha, eles colocaram até a prova os que dizem ser apóstolos e não são. E diz que você é paciente, você não desiste facilmente. Então são qualidades fantásticas que aquela igreja tem. Gente pode dizer, pô, não tem nada que observar. Se eu fosse avaliar baseado nas qualidades que o próprio Deus fez da igreja de Éfeso, eu dizia, show de bola. Mas o Senhor disse o quê? Tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. E o Senhor faz uma revelação assustadora. Eu aconselho-te que te arrependa. Porque se você não se arrepender e não se voltar de onde você, para onde, a partir do ponto que você caiu, eu brevemente virei sobre ti e tirarei o que? O seu castiçal. Tirarei o seu castiçal. Olha só como a coisa é séria. Porque nós, de repente, podemos começar bem e terminar mal. Podemos começar bem fazendo o trabalho do Senhor dentro da palavra do Ávod, que é adorando ao Senhor, e de repente podemos terminar com tripalhos. Então, meus, nós corremos o risco de começar bem e terminar mal. Deus tem feito promessa nessa obra aqui. A obra de quem é? É dele. Mas digamos que essa obra venha crescer, se Deus quiser, se Deus permitir, e eu esteja vivo, e a obra cresceu muito e tal, e de repente ele diz, a minha igreja, a nossa igreja é isso, a nossa igreja é aquilo. Uau, o que é que você está querendo com isso? Porque eu não fiz nada. O que eu fiz foi porque Deus me deu para fazer. O que eu tinha e porventura tenha sido feito através das minhas mãos, foi porque Deus me deu. É como dons espirituais. Quando Deus me dá um dom espiritual, não é para mim, não é para me gerar status. Quando Deus nos dá algo, é visando não o indivíduo, e sim o coletivo, visando a igreja, a edificação da igreja, e não para mim sair com uma bandeira dizendo, olha, eu sou tal, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu opero, sou profeta, eu opero milagre, eu opero isso, eu opero aquilo. Não tem nada a ver. Deus investe no indivíduo, mas não tem em vista o indivíduo. Ele investe no indivíduo, tem de vista o coletivo. Porque a igreja, ela precisa de ministro, a igreja precisa de serviço. E quando nós estamos servindo a igreja com amor no nosso coração, e não abandonar o nosso primeiro amor, sabendo que sem amor, sem alegria, o Senhor não recebe nada ou não tem valor algum. Se as motivações que nos levam a fazer alguma coisa na obra de Deus não for o amor a Deus, não for a glorificação do seu nome, as nossas motivações estão erradas e nós precisamos nos arrepender para que o Senhor não venha a nos repreender. E se o Senhor vier nos repreender, é para o nosso benefício, porque Ele diz, eu castigo e repreendo todos quanto amam, você pois zeloso e arrepende-te. O que eu estou falando aqui, meus amados irmãos, é fundamento, para que nós aprendamos a ter a ideia do ávode, do serviço, como um ato de adoração a Deus, e não um trabalho árduo para a nossa própria glória, e ainda por cima, para o nosso prejuízo eterno.